Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é Não Perca a Esperança. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex Andrade aqui da IEQ Templo Gospel. Você está participando comigo hoje de mais uma vez o Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós separamos esse momento para que você possa refletir, para que você possa pensar um pouco mais sobre o que nós pregamos no domingo. Então, no Café com o Pastor, você tem um resumo daquilo que a nossa igreja ouviu no domingo. E antes disso, eu queria contar para você o que eu estou tomando aqui. Hoje eu estou tomando um café da Fazenda Aterradinho. Fica lá em Alta Mogiana, na cidade de Ibiraci. Ele é um café de altitude, 1.100 metros de altitude. Ele tem uma torra média e ele tem bastante acidez. O que é isso? Você toma ele e você percebe que as laterais da sua língua elas salivam bastante. Então ele é um café bem suave, um café assim, como que eu posso dizer para você, fino, é um café assim bem gostoso para você degustar ele. O ideal é você tomar ele então numa Rario V60 ou no filtro, que daí ele deixa mais as essências do café. Então o tema de hoje nós trabalhamos no domingo na igreja a respeito de você não perder a esperança. E nós usamos o texto base, Êxodo capítulo 3, e nós vimos que mesmo os maiores homens de Deus passaram por algum período de suas vidas e perderam a esperança. Veja só, quem é que nunca enfrentou uma luta intensa? Quem é que nunca enfrentou e sentiu que estava perdendo as estruturas? E com isso a pessoa vai perdendo a esperança ao ponto de até a sua própria fé acabar sendo abalada. E isso pode ser através de uma notícia de uma doença, a notícia de um distrato entre o matrimônio, entre relacionamento pai e filho, na empresa, um luto. Muitas vezes nós temos que lidar com essas situações em que nós não conseguimos então estar à frente. E você sabia que o diabo, nosso adversário, ele usa momentos desses da nossa vida para poder abalar a nossa fé. E a esperança é aquilo, é aquela sensação, é aquela emoção, é aquilo que nos impulsiona a ir para frente. Muitas vezes nós achamos que esperança é o fato de você esperar. Muito pelo contrário, eu gosto muito quando o professor Mário Cortella ele dá aquela definição de que esperança vem do verbo esperançar, que é justamente o contrário de esperar. Quem tem esperança é a pessoa que não desiste, é a pessoa que ela sempre está em busca da conquista. E nós vemos na Bíblia Sagrada homens e mulheres que tinham um futuro, tinham uma missão, tinham um futuro compromissor e em dado momento das suas vidas eles acabaram perdendo a sua esperança. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos um homem como Moisés. Moisés ele permaneceu no Egito por 40 anos e ele foi ensinado, foi treinado em todas as ciências e artes da sua época. E em dado momento, quando ele estava no Egito, aos 40 anos, ele acabou se envolvendo num assassinato de um soldado, porque ele descobriu que ele, de fato, não era um egípcio, e sim um hebreu. E ele viu esse soldado, então, espancando um escravo, e ele, revoltado, acabou assassinando esse soldado. E com isso, acabou fugindo para o deserto e ficou lá por 40 anos. Então todo aquele aprendizado, todo aquele treinamento, toda aquela missão que ele tinha para o Egito, ele acabou perdendo.
acabou perdendo a esperança, acabou perdendo o significado, o sentido da vida. E lá no deserto ele permanece por mais 40 anos. E 40 anos no deserto ele acabou desenvolvendo então a capacidade de astronomia, olhando para as estrelas, olhando para o sol e podendo se locomover no deserto. Lá ele aprendeu a habilidade de ficar à sombra, desviando dos raios solares, ficou no deserto treinando a capacidade de passar um tempo sem água, e aquilo posteriormente seria usado com ele para uma nova missão. E houve um dado momento, ele já estava casado com Zípora, ele tinha assumido a profissão de pastor de ovelhas. Em um dado momento, ele, muito próximo dos 80 anos, ele é levado por uma ovelha aos pés do Monte Sinai. E quando ele chega aos pés do Monte Sinai, ele então percebe que uma sarça, um arbusto, estava pegando fogo. E para ele aquilo era normal, porque no deserto nós sabemos que as plantas elas expelem gases, e esses gases, por causa da alta temperatura, acabam entrando em combustão e aquele arbusto se incendeia. No entanto, o que ele achou mais interessante é que o arbusto pegava fogo e não se consumia. E um tempo depois o arbusto começa a falar com ele: Moisés, Moisés. E ele atende, e ele entende também que é Deus que está falando com ele. Então eu gostaria de conversar com você sobre essa situação da nossa vida, quando nós muitas vezes perdemos a esperança. Moisés, ele tinha ficado no Egito por 40 anos. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. O faraó tinha o adotado. Ele seria posteriormente, quem sabe, até um príncipe do Egito. Entretanto, por causa desse assassinato, ele acaba fugindo, acaba se escondendo no deserto por 40 anos. Então, aos 80 anos, ele tem um encontro com Deus. E eu gostaria de conversar com você justamente isso. Como é que Moisés ele conseguiu recuperar, então, a sua esperança? E diante dessa realidade, se você ler lá o seu texto, lá em Êxodo capítulo 3, você vai perceber que o primeiro passo que Moisés teve que passar, andar, ele teve que entender que Deus estava se revelando a ele. Para que a sua esperança, para que o seu significado, o seu sentido de vida pudesse voltar, ele teve que entender que Deus estava se revelando a ele. Quando ele olhou aquele arbusto, aparentemente era uma coisa normal, do dia a dia, mas ele percebeu que Deus estava falando com ele. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos nas rotinas do nosso dia a dia, habituados com certas situações, e nem percebemos Deus falando conosco. Portanto, se você quer começar uma vida com esperança e não perder a sua esperança, a primeira orientação bíblica aqui de Moisés é que você deve deixar Deus se revelar a você. Muitas vezes nós não queremos ver Deus na nossa volta. Nós não queremos ver Deus no nosso próximo, nós não queremos ver Deus nas atitudes, nas decisões que estão à nossa volta, e nós nos escondemos. Mas para Moisés, isso foi essencial. Ele precisou ver Deus se revelando a ele. Muitas vezes eu e você, nós estamos perdendo a nossa esperança porque nós estamos mais preocupados com a nossa correria do dia a dia do que ver Deus ao nosso lado. E um segundo passo que é muito importante, um segundo passo interessante, que além de Moisés ter percebido a presença de Deus e Deus ter se revelado a ele recebeu de Deus então uma missão. O segundo passo para você voltar a ter esperança na sua vida, sentido e significado, atenda então a missão que Deus tem para você. Muitas vezes nós, como homens e mulheres, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos conduzir o nosso casamento, queremos conduzir a nossa profissão da nossa maneira. Mas quando Deus ele nos dá uma missão, Ele está colocando em nós os seus valores e princípios. Ao invés de você conduzir o casamento à sua maneira, por que você não conduza o seu casamento nos moldes e modelos do nosso Deus? Porque Deus ele tem uma missão para você. E a Bíblia deixa bem claro que quando eu e você estamos liderando por nossa capacidade, quando os problemas vierem, é você que tem que dar conta dos problemas. Mas a partir do momento em que você deixa Deus conduzir a sua vida, Deus garante que Ele vai conduzir todo o processo
e todo o livramento que possível seja necessário na sua vida. Então, um segundo dado, uma segunda informação para você, que você possa, então, alcançar, voltar e restaurar a tua esperança entenda a missão que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar Deus, que bacana, Deus está nas atitudes, nas decisões, Deus está aqui com meu amigo, Deus está aqui com meu parceiro, com a minha esposa, com o meu marido. Entretanto, nós não conseguimos adotar as missões que Deus tem para nós. E um terceiro passo que Moisés, para ser restaurado e renovado a sua esperança, foi que Moisés ele precisou entender os sinais miraculosos de Deus na sua vida. Então, quando Deus estava se apresentando a Moisés por meio daquela sarça ardente, e eles conversavam a respeito de como é que Moisés iria tirar o povo do Egito. Porque a missão que Deus deu para Moisés é que Moisés deveria ir ao Egito e trazer o povo de Israel aqui para Canaã. Então Deus estava mostrando para ele como é que se faz. E em dado momento Deus transforma o cajado que Moisés segurava numa serpente. Então ele fica olhando o milagre acontecer no chão. A serpente está no chão, o cajado está no chão. Muitas vezes nós queremos na nossa vida que os milagres aconteçam na nossa realidade. Mas aqui vale lembrar, aqui é interessante esse texto, que primeiramente ele teve que ver os sinais pela sua visão, não na sua vida. Ele teve que ver os sinais lá no chão, ele teve que ver os sinais lá distante. E ele teve que aprender com isso. E posteriormente, então, Deus dá para ele um segundo milagre. Diz para ele assim: Moisés, coloque a sua mão no peito. E quando ele colocou a sua mão no peito, a sua mão se transformou em lepra. E da mesma maneira, do mesmo molde, Deus pede, agora retorne a sua mão ao seu peito. E quando ele retornou, e a sua mão estava como a sua pele estava curada. Muitas vezes, para que eu e você possamos ter o milagre na nossa vida, primeiro nós temos que alegrar com o milagre que acontece lá, para depois o milagre que acontece aqui. Muitas vezes nós perdemos a esperança, por quê? Porque nós esquecemos das maravilhas e milagres que Deus já fez conosco. Então o meu convite a você é que você nunca perca, nunca tire da sua memória as coisas boas que Deus já fez para você. Porque haverão dias em tribulações, dias difíceis, em que as nossas memórias agradáveis dos milagres que Deus fez na nossa vida serão capazes de restaurar a nossa esperança. Então, para você hoje, ficam esses 3 passos. Primeiro passo, olhe para as revelações que Deus tem feito através da sua vida. Deus tem se mostrado a você todo momento, toda hora. Muitas vezes é você que não quer ver Deus na sua volta. Segundo, adote a missão de Deus como sendo a sua missão. O trabalho de Deus como sendo o seu trabalho. Invista na missão de Deus, porque a partir do momento que você torna a missão de Deus a sua missão, Deus será o seu protetor. E por último, lembre-se de todas as benfeitorias, de todos os benefícios, de todas as bênçãos, de todos os milagres que Deus já fez lá para Ele poder continuar fazendo aqui no seu coração. Gostaria de pedir a Deus que Ele pudesse trazer a você essa paz, tranquilidade e que você jamais perca a sua esperança, principalmente num momento como esse, que nós precisamos tanto de esperança para não desistir. Eu gostaria de orar por você então. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esse momento em que estamos juntos, mais uma vez, neste programa, o Café com o Pastor. E nós estamos aqui, Senhor, porque os dias são difíceis, os dias são maus. A propaganda vem ao nosso coração com o objetivo, Senhor, de tirar a nossa paz, de tirar a nossa esperança. E muitos homens de Deus, Pai, acabam perdendo a esperança. Moisés foi um deles. Em dado momento, ele tinha sido preparado por Deus para uma missão, tinha sido preparado, sentido, um significado para a sua vida. Mas as dificuldades da vida tiraram o foco, tiraram o objetivo. E para ele voltar ao Pai, ter a esperança, ele teve que ver o Senhor. E o Senhor se revelou a ele e ele compreendeu que era o Senhor que estava falando com ele. Que esta mesma forma possa acontecer conosco. Que nós possamos estar atentos, ó Pai, aos seus milagres, às suas revelações, aos seus sinais. De forma que tudo aquilo que viermos à nossa volta,
possamos assumir a Tua missão de tal maneira que possamos contribuir, ó Pai, iluminando e temperando este mundo. E que o Senhor nunca nos tire, ó Pai, aqueles momentos de alegria, de milagres da nossa vida, para que a nossa memória possa viver, Senhor, e lembrar que o Senhor é bom o tempo todo. Portanto, ó Pai, eu ministro essa bênção sobre cada pessoa que está ouvindo e que elas jamais venham perder a sua esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu agradeço você por essa disposição de você estar assistindo mais uma vez o Café com o Pastor. Aí eu deixo o meu convite para você compartilhar esse vídeo de forma que ele possa ser um instrumento na mão de Deus, um instrumento de evangelismo e alcançar pessoas que porventura possam estar perdendo a sua esperança, porque o único que pode trazer a esperança, como nós vimos, é o nosso Deus. A todos vocês, uma excelente semana, fiquem com Deus, em nome de Jesus.